Olá, estudante, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender como é que a gente obtém a condição de equilíbrio no contexto de maximização da utilidade do consumidor. Eu resolvi fazer um vídeo à parte com esse processo de derivação para não ter toda a questão que cobra esse assunto, a gente ter que derivar as condições de primeira ordem. Não, a gente já parte para a condição de equilíbrio. Aí, se você tiver alguma dúvida, como encontrar essa condição de equilíbrio, você volta nesse vídeo aqui e assiste de novo para poder relembrar. Então, vamos começar. Esse assunto está aí, né, no nosso curso de micro, maximização da utilidade, e está na parte do consumidor, tá? A parte 1. Qual que é o problema do consumidor, né? Ele vai maximizar a utilidade dele, então ele vai escolher quanto de bens consumir de maneira que ele fique mais feliz. Pensando no meu caso, gosto bastante de açaí e de cupuaçu, eu quero consumir o máximo possível. Só que, né, esse possível aí depende da minha renda e depende do preço do açaí e do cupuaçu. Então, o consumidor, ele maximiza a utilidade dele, sujeito à sua restrição orçamentária. E esse problema de otimização condicionada que a gente vai ver agora. Então, a função objetivo, que ele quer maximizar a sua utilidade, variáveis aqui de escolha, quanto dos bens ele vai consumir, sujeito à restrição orçamentária. Gasto no bem 1 mais o gasto no bem 2 tem que ser menor ou igual à renda. Aí vamos ver aqui no gráfico, né, como é que vai se dar a dinâmica do equilíbrio. A gente tem a curva de indiferença, que representa as diferentes combinações de bens que dão o mesmo nível de satisfação para o consumidor. Aqui ela tem representações de curvas de indiferença nesse azul mais claro. E a minha restrição orçamentária, né, meu conjunto orçamentário, ele está delimitado aqui, ó, por essa reta em azul escuro. Todo essa partezinha aqui é o meu conjunto orçamentário. Então, aqui dentro, eu vou gastar uma quantidade menor ou igual à minha renda no consumo dos bens. Sendo que se eu estiver exatamente sobre a reta orçamentária, eu vou gastar a renda toda. Então, eu tenho aqui na igualdade. Beleza. Olha só, vamos entender o raciocínio aqui por trás, tá? O consumidor, dada a sua restrição orçamentária, então a reta orçamentária está fixa, ele quer escolher a quantidade de bens que maximiza a utilidade dele. Então, quem é que vai se mover é a curva de indiferença. Ele vai querer a curva de indiferença mais alta que toca a sua reta orçamentária. Voltando aqui no gráfico, olha só. A gente tem aqui o ponto A e o ponto B. Nesses dois pontos, ele gasta a renda dele no consumo dos bens, porque eu estou sobre a minha reta orçamentária. Mas será que existe alguma outra combinação de bens que ele gasta a mesma quantidade de renda, então tá aí sobre a mesma reta orçamentária, mas que me dá uma utilidade mais alta, que tá numa curva de indiferença mais distante da origem? Você pode vir bem aqui nesse ponto em preto. Percebe que, olha, a curva de indiferença, o 1 é mais alta que o 0. Então, nível de utilidade aqui no ponto E é mais alto do que o nível de utilidade no ponto A e no ponto B. Então, esse consumidor prefere a cesta ali no ponto E, que é o nosso ponto de equilíbrio. Natália, mas olha só, aqui na curva de indiferença representada por o 2, esse consumidor tem uma utilidade muito maior. Por que ele não vai escolher uma cesta como essa do ponto C? Porque está fora do conjunto orçamentário. A renda desse consumidor, não permite que ele compre essa cesta C. Então, não está ali no conjunto de escolha dele. E aí, se você olhar bem aqui, ó, o que tem nesse ponto E, nesse ponto de equilíbrio? A gente tem a tangência entre a nossa curva de indiferença e a reta orçamentária. Se eu tenho a tangência entre duas curvas, a inclinação de ambas vai ser igual naquele ponto. Qual que é a inclinação da curva de indiferença? É a taxa marginal de substituição, que mostra a taxa a qual o consumidor troca um bem pelo outro, de modo a manter sua satisfação constante. E qual que vai ser a inclinação da reta orçamentária? Vai ser a razão de preços. Então, no ótimo, a gente vai ter igualdade entre taxa marginal de substituição e razão de preços.
E aí, a TMS a gente pode calcular como sendo utilidade marginal de x sobre utilidade marginal de y. E, além disso, lembra, a gente tem que satisfazer a nossa restrição orçamentária, né? A quantidade aqui que eu gasto no... Aqui eu tô chamando de x e y, mas se for x1 e x2 é a mesma coisa, tá? A quantidade que eu gasto nos bens vai ser exatamente igual à minha renda. Beleza, né? Tranquilo. Então, quando a gente chega numa questão, saber esse resultado aqui economiza bastante tempo. E a gente sabe que a prova da ANPEC é uma prova que você, além de saber o conteúdo, você tem que ser ágil. Então, ótimo, né? Essa condição ela é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para o ótimo do consumidor. Por quê? Se eu vou sempre ter a tangência no ponto de equilíbrio? Não. Então, eu vejo que ela não é suficiente, tá? Quando é que a gente não vai ter a tangência entre reta orçamentária e curva de indiferença? É muito importante que vocês saibam disso, tá? Quando a gente tiver solução de canto e curvas de indiferença com quebras, a gente vai ter, não tem tangência. Então, solução de canto aqui, um exemplo, uma curva de indiferença côncava. Côncava. Tá? Um exemplo aí clássico. E curva de indiferença com quebras, um exemplo aí que a gente tem, vai ser a nossa preferência. Eita, essa canetinha aqui tá do tipo complementares. Eita, caneta. Perfeitos. Beleza? Então, e o nosso objetivo nesse vídeo aqui é aprender como é que a gente chega naquela condição ali de equilíbrio. Igualdade entre TMS, razão de preços e restrição orçamentária. Lembrando, essa condição vai valer para uma solução interior. O que é uma solução interior? Quantidade positiva aí de todos os bens, tá? Então, voltando aqui. A demanda marshalliana vai ser a solução para esse problema de maximização da utilidade. Normalmente, nas provas, a gente vê a palavra somente demanda, tá se referindo à demanda marshalliana. Demanda walrasiana também é um sinônimo, tá? Como a gente vai resolver esse problema? Método do multiplicador de Lagrange, tá? Como é que a gente vai montar o Lagrange aqui? O Lagrange é igual à nossa função objetivo. Função objetiva é aquilo que o consumidor ou quer maximizar ou quer minimizar. Então, aqui é a nossa função utilidade. X e Y. Mais o nosso multiplicador de Lagrange vezes, aqui a gente vai resolver na igualdade, tá? Porque o consumidor ele vai gastar toda a sua renda no ponto de equilíbrio. Então, vai ficar aqui vezes a renda menos preço de x vezes x menos preço de y vezes y. Beleza? Condição de primeira ordem. Deriva o Lagrange em relação a cada variável de escolha e em relação ao multiplicador de Lagrange e iguala todo mundo aqui a zero. Tá? Derivando aqui em relação a x, deriva a utilidade em relação a x, é exatamente a utilidade marginal de x. Derivando aqui esse pedaço, menos px lambda igual a zero. Logo, a gente vai ter que o lambda é igual, tá aqui menos, vem pra cá mais, utilidade marginal de x igual a px, tá? Aí, vamos aqui pro próximo agora, derivando em relação a y, a mesma coisa. Derivada da utilidade, utilidade marginal de y menos, deriva aqui, py vezes lambda igual a zero. Tá aqui menos, vem pra cá mais, lambda é igual a utilidade marginal de y dividido, aqui eu já passei dividindo, né, por py. Aqui é dividido, tá, gente? Dividido aqui por px. E aqui, por fim, derivando em relação ao multiplicador de Lagrange igualando a zero, vai ficar m menos px vezes x menos... Ah, meu Deus! Py vezes y igual a zero. Logo, a gente vai ter aqui que exatamente a nossa restrição orçamentária.
Aí vamos chamar essa expressão aqui de 1, essa aqui de 2 e essa daqui de 3. Como é que a gente resolve esse sistema de equações? Temos 3 equações e 3 variáveis. Da forma que você quiser, né? E for adequada, claro. Mas a gente vai fazer o que aqui? Vamos dividir a expressão... Dividir não, né? Igualar aqui, olha. Se fosse dividir, seria se eu tivesse escrito da outra forma. Mas aqui, ó, percebe que eu tenho lambda igual a alguma coisa. Vou até colocar de uma cor diferente. Eu tenho aqui, ó, lambda igual a essa coisa aqui do lado direito e aqui lambda igual a essa coisa do lado direito. Então, vamos fazer com que 1 fique igual a 2. 1 igual a 2. Utilidade marginal de x sobre px. Utilidade marginal de x sobre px é igual à utilidade marginal de y sobre py. Resolvendo aqui, a gente tem que utilidade marginal de x multiplica cruzado e depois... Vamos fazer bem passo a passo aqui, tá? Vezes py é igual a px, estou multiplicando cruzado. Utilidade marginal de y. Utilidade marginal de y está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Então, utilidade marginal de x sobre utilidade marginal de y é igual a px, o py estava aqui multiplicando, vem para cá, dividindo. Exatamente a condição que a gente teve lá no comecinho, né? E, além disso, a gente tem que atender a nossa restrição orçamentária. Acabamos de mostrar aí da onde vem a condição de equilíbrio, tá? Então, é isso, a nossa aula de hoje. Se você tem dúvidas de cálculo, eu estou fazendo uma revisão de cálculo em paralelo, então fique acompanhando por lá também, tá? E até a próxima!